All right, let's say you have a pool of 50 million in subprime loans. How much money could be out there betting on it in your synthetic CDOs and swaps right now, tonight? So 50 million, $1 billion. What? If the mortgage bonds that Michael Burry discovered were the match, How much bigger is the market for insuring mortgage bonds than actual mortgages? About 20 times. if the mortgage bonds were the match, and the CDOs were the kerosene-soaked rags, then the synthetic CDO was the atomic bomb with the drunk president holding his finger over the button. It was at that moment, in that dumb restaurant with that stupid look on his face, that Mark Baum realized the whole world economy might collapse. Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Trade for Life, aqui Leonardo Nunes. No vídeo de hoje voltamos à série Origens da Crise do Dólar. No quinto episódio falaremos sobre a grande crise do subprime de 2008. Você vai entender por que essa crise foi tão importante para o atual momento que estamos vivendo, porque aquilo ali agravou ainda mais a situação econômica de grandes bailouts que foram feitos ao longo das décadas. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos lá. Eu lembro bem da crise de 2008, pois eu já estava investindo no mercado financeiro naquele momento. Eu estava iniciando o meu caminho e foi um momento de grande perda para mim. Eu estava começando a aprender sobre o mercado de bolsa de valores e a bolsa aqui no Brasil vinha de um momento espetacular. Foram quase 10 anos de alta consecutivas, né, com um grande boom das commodities, o petróleo, o minério de ferro subindo muito e a nossa bolsa que é primordialmente ações que operam commodities, né, teve o seu grande momento. E eu entrei ali no final da festa, quando toda a mídia falava sobre esse investimento. Geralmente é assim que você identifica um topo de mercado, quando leigos, pessoas que não entendem muito do assunto, começam a entrar e começam a ter ganhos fáceis, né? Então eu entrei ali, mas veio uma grande crise em 2008, a tal crise do subprime, e eu tive grandes perdas naquele ano. A bolsa caía muito forte, cada momento eram quedas aí de 6, 7% diariamente. Isso era normal. Quem viveu aquele momento sabe bem a dor de cabeça foi estar comprado em ações naquele momento. Essa foi uma crise sistêmica que se estendeu pelo mundo inteiro e começou nos Estados Unidos com o mercado imobiliário americano. Um mercado sólido que por muitos anos foi identificado pelas agências de classificação de risco como super seguros. Eles tinham ali as notas máximas, alguns fundos e alguns bancos que trabalhavam com essas hipotecas imobiliárias. Então era um investimento livre de risco, considerado por muitos americanos aí como uma alternativa para a bolsa de valores. Mas os nossos gananciosos bancos, né, enxergaram nessa modalidade uma oportunidade de fazer muito dinheiro. Então eles começaram a emprestar muita grana. Eu já disse aqui em outro vídeo que o banco costuma multiplicar por 10 o valor que você deposita no banco. Nessa época do subprime, os bancos já estavam alavancando por 50 vezes, até mais vezes aí, emprestando hipotecas de alto risco, né? Isso se devia aos grandes FIIs que os banqueiros recebiam com essas negociações. E durante esse caminho, né, nessa grande mercado imobiliário que foi aquecendo e também incentivado pelo governo americano, né? Aquele grande sonho americano de ter uma casa. Então, pessoas, trabalhadores comuns começaram a comprar grandes casas aí sem ter muita garantia daquele empréstimo. E esses empréstimos, eles eram sublocados ali de acordo com o seu risco, né? Existiam alguns empréstimos que tinham risco muito baixo e outros que existiam um risco muito alto. E para diminuir esse risco elevado e continuarem emprestando e manterem aí essa grande bolha, né? Eles conseguiram fazer o tal tranches, que era uma forma de você juntar títulos podres, né, obrigações com alto risco, que tinham ali muita dificuldade de ter pagamento, né, com obrigações boas. Então eles faziam o chamado CDO, que eram obrigações de pagamentos que você investia e você tinha um retorno, porque você estava investindo no mercado super seguro e você tinha ali as agências de classificação de risco colocando grau máximo para aqueles títulos, então você recebia ali os dividendos, né, de acordo com que aquelas hipotecas fossem pagas mensalmente.
mensalmente. Então o mercado operou assim por muitos anos e pessoas que não tinham garantia conseguiam comprar imóveis, algumas pessoas conseguiam ter mais de um imóvel, conseguiam 2, 3, 4 imóveis, você conseguia refinanciar o imóvel que você comprou e aí com aquele dinheiro que você refinanciou você conseguia comprar televisão, comprar geladeira, comprar um carro novo e o sistema foi nessa bolha de ganância alavancando o consumo americano e isso chegou ao fim em 2008. Começou com um banco chamado Bear Stearns, que era um banco de investimentos que teve um grande problema com esses grandes empréstimos de alto risco, né? E foi preciso um bailout. O Banco Central americano entrou ali junto com o Congresso e o Congresso e o Banco Central americano conseguiram aportar dinheiro ajudando o JP Morgan, um outro banco maior, a adquirir aquele banco menor, apagando ali um pouco daquele problema. Mas logo à frente veio um outro problema com o banco Lehman Brothers. Lehman Brothers também era outro grande banco de investimentos americanos que começou a apontar problemas e as ações começaram a cair forte. Com esse risco contagiando o mercado, tentaram novamente um bailout, só que o governo estava preocupado com essa grande recorrência de bailout, né? Eles já tinham feito um recentemente no Bear Bank, né, no Bear Stearns, e aí teriam que fazer novamente um outro pagamento para banqueiros, né? Isso estava próximo de um ano eleitoral ali, não cairia muito bem com a população. Aquele bailout acabou não fazendo, o Lehman Brothers acabou quebrando, né? O banco acabou indo ao fundo e aí acabou contaminando todo o sistema porque começaram a aparecer outros bancos, outras seguradoras e o mais importante desse dominó de cartas que foi caindo, de bancos que tinham operado de forma irresponsável por muitos e muitos anos, foi a AIG, que é a maior seguradora do mundo. Todos esses títulos, todas essas obrigações que eram vendidas eram seguradas pela AIG. A AIG acreditava no sistema, então ela foi ali honrando aqueles swaps, todos aqueles CDOs que eram colocados no mercado. Essas obrigações eram da AIG, só que a AIG passava também por grande dificuldade financeira e começou cumprindo, né? Quer dizer, assumindo um risco de seguro muito maior do que ela podia. E quando o Lehman Brothers foi ao fundo, apareceu ali um grande rombo na AIG que começou a colocar em risco todo o sistema econômico mundial, porque se trata de uma seguradora que está segurando todos os negócios da economia. Uma empresa que compra energia, uma empresa que contrata serviços, precisa desse dinheiro transicionando e precisa do apoio ali da AIG como seguradora e começou essa grande neblina de serviços pararem de funcionar e essa grande pressão acabou chegando nas bolsas. Isso contaminou os bancos do mundo inteiro, porque todos os bancos, os grandes bancos europeus também praticavam da mesma forma. A Islândia, aquele país vulcânico lá na Europa, esse país foi totalmente detonado com essa crise, os banqueiros irresponsáveis lá fizeram grandes alavancagens e quando o sistema caiu, a Islândia quebrou como um todo. Então foi necessário naquele momento que, para restabelecer a confiança da economia e para que aquele momento não virasse novamente uma grande depressão como foi em 1930, o secretário de Tesouro, apoiado pelo Banco Central, o presidente Ben Bernanke, foram ao Congresso e colocaram uma pressão de medo em cima do Congresso, falando, olha, estamos vivendo novamente 1929 aqui, a Grande Depressão. A gente precisa injetar 700 bilhões, foi um cálculo que eles fizeram ali para conter inicialmente aquela Grande Depressão, né? Para colocar esse crédito de novo na economia girando para que os serviços não parem de funcionar. Os bancos têm que continuar emprestando dinheiro, senão vai acabar o crédito global e acabando o crédito global, acontece novamente o que aconteceu em 1930. Então o Congresso, com essa grande ameaça de ter serviços parando de funcionar, imagina, caixas eletrônicos não iam mais soltar dinheiro, serviços essenciais, polícias, hospitais, isso tudo próximo de um ano eleitoral, os congressistas foram, entre aspas, obrigados, também eles receberam ali promessas de propostas comissões aí para suas eleições, né, para suas campanhas eleitorais e acabaram aprovando aquele primeiro resgate de 700 bilhões que foram emprestados aos maiores bancos americanos. Os 8 maiores bancos americanos receberam esse aporte e com esse aporte eles deveriam colocar esse dinheiro como crédito na economia, deveriam também comprar, né, o governo incentivou ali através do secretário de Tesouro americano que os bancos grandes comprassem os bancos menores que tinham problemas maiores. Então, eles começaram ali a aumentar o monopólio bancário, os bancos começaram a ficar instituições cada vez maiores. E por incrível que pareça,
Você que acredita que os Estados Unidos é um país supercapitalista, naquela grande crise de 2008, os bancos americanos foram nacionalizados. Eles viraram ali, naquele momento, um país socialista onde todos os bancos receberam aporte do governo. É como se todos os bancos fossem bancos públicos a partir daquele momento. É claro que existiam bancos que tinham problemas maiores do que outros, alguns acabaram entrando nesse bolo aí para poder colocar para o mercado que estava todo mundo entrando nesse possível resgate, nesse possível ajuste. Esse efeito aí acabou dando certo. O Ben Bernanke, que foi um grande estudioso aí da crise de 30, ele puxou essa grande ideia para o Fed, para o Banco Central Americano, essa política que acabou sendo copiada também pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Central no Japão, pelo BOJ, né, de colocar mais dinheiro na economia, começaram a imprimir dinheiro, porque, segundo ele, a grande falha de 30 foi que o dinheiro secou rápido, então a crise acabou ficando por muito mais tempo. Então, ele acreditava que colocando dinheiro no mercado, imprimindo dinheiro, emprestando aos bancos e comprando títulos, e aí o Banco Central Americano começou a fazer os quantitative easing, que era compras de títulos públicos americanos no mercado mensalmente, bilhões e bilhões eram feitos ali para estimular a economia, para manter a bolsa em alta e reverter aquele cenário de recessão americana. Várias pessoas acabaram perdendo emprego, perderam casas, né? Empresas acabaram naquele momento, a crise se estendeu para o setor automobilístico, se estendeu para o setor elétrico, contaminou em geral o mundo inteiro. E a partir daquele momento o Banco Central então começou o quantitative easing, foram 3, né, estímulos à economia, essas grandes compras, e como eu disse aqui, foi repetido também por outros bancos centrais através do mundo. Essa grande reversão, essa grande injeção de dinheiro, né, à custa do governo, que acabou se endividando e muito. Naquela situação, a dívida pública americana aumentou ali por volta de 7 trilhões de dólares naquela grande crise. Então a dívida saiu do setor privado para o setor público. Então hoje, até hoje, os Estados Unidos, que tem uma dívida aí próxima de 23 trilhões de dólares, parte dessa grande dívida foi nacionalizada, foi aquela dívida que foi comprada lá em 2008. Os bancos, que ficaram cada vez maiores, acabaram pegando ali grande dinheiro público, e é claro que eles não repassaram esse dinheiro para o mercado, eles não emprestaram esse dinheiro, eles usaram esse dinheiro para adquirir de bancos menores, para manter ali os seus balanços trimestrais com números mais altos, né, com aquele grande dinheiro que entrou, e aquela injeção também acabou indo para o mercado, que um ano depois acabou voltando às altas, e então alguns bancos conseguiram pagar novamente esse grande empréstimo que foi feito ao governo. Então, de certa forma, eles voltaram a ser instituições privadas. Mas todo mundo se pergunta como o sistema chegou naquele limite, como não existia nenhuma agência reguladora que estivesse fiscalizando os bancos, aqueles grandes empréstimos, como aquilo tudo aconteceu, como as agências de classificação de risco, as 3 maiores do mundo, colocavam aqueles títulos ali com pontuação máxima, né, colocando para você que é investidor, para mim, para qualquer pessoa no mundo, que ali tinha um risco muito pequeno de investimento e acabou eclodindo numa grande crise global, né? Então você não pode nem confiar nas agências de classificação de risco, que ficou ali comprovado que vendiam essas notas, né? Então, quando você vê também a nota do Brasil, quando você vê essas notas que o mercado financeiro coloca muita importância, tenha certeza de que tudo isso tem um interesse político por trás. Existe também um ânimo, a injeção de capital ali para favorecer certos mercados em detrimento de outros mercados. Então não confie tanto nesse tipo de informação, que realmente serviria para balizar aí o grau de risco que você tem em cada investimento. Você aqui no Brasil pode ter sentido pouco aquela crise, porque o Brasil ainda estava acompanhando aquele ritmo de crescimento da China, né, que estava comprando muito minério, e o petróleo também disparou naquele momento da grande crise, e o Brasil conseguiu, de certa forma, segurar um pouco os primeiros sintomas daquela crise que acabou aparecendo alguns anos depois, quando o mercado, de certa forma, perdeu a confiança e acabou caindo. Aquela grande alta da Bolsa Brasileira acabou sendo uma grande bolha, uma bolha comum de mercados emergentes, né? Quando aparece um país aí com uma situação mais favorável, começa a entrar uma grande injeção de dinheiro estrangeiro no país e aquela bolsa vai crescendo, mas aquele crescimento é um crescimento artificial, porque se deve mais às empresas, à situação econômica das commodities que estavam sendo vendidas, né? O Brasil realmente não estava ali vivendo uma logística, o país não estava crescendo profundamente para segurar aquela situação por muito tempo, e a bolha acabou
revertendo, e quando a bolha reverte, acontece geralmente o que aconteceu aqui no Brasil, grave crise política. Você vê aí que aparece os dados, os grandes escândalos de corrupção vêm à tona, né? Tudo isso aparece no momento que acaba essa bolha, no momento que o mercado vai para baixo. E aí, aqui no Brasil, acabou até no impeachment da Dilma alguns anos depois. Então isso se alastra. Essa grande crise, ela teve consequências que vão trazendo até hoje. Claro que eu não estou falando aqui que a Dilma sofreu impeachment por causa da grande crise, mas as consequências da crise têm tamanho para incomodar o país até hoje. E incomoda também os americanos. Os americanos, depois dessa grande crise, acabou vivendo o maior ciclo de alta da Bolsa Americana, graças a essa grande injeção de dinheiro que foi impressa pelo Banco Central, esse crédito, essa política do Ben Bernanke de estimular a economia através de crédito. Então ele conseguiu empurrar com a barriga uma crise que já devia ter acontecido há muito tempo. E ele piorou ainda mais o endividamento público americano, ele piorou ainda mais a situação dos mercados ao inflar as bolsas e os títulos públicos ao redor do mundo com um volume artificial, dinheiro fabricado a partir do nada, sem lastro algum. E o endividamento global hoje chega a quase 250 trilhões de dólares entre países e empresas no mundo. Então a gente realmente está vivendo um momento de extremo risco econômico. Então é possível que a próxima crise, que é a crise que está no dólar, do papel que acabou sendo impresso, né, para salvar aquele cenário de 2008, acabe sendo a mãe de todas as bolhas, acabe sendo muito pior do que a crise de 2008. Essa sim vai ser a grande crise, porque nesse momento o Banco Central e o governo não vão ter mais as mesmas ferramentas que tinham lá em 2008. A ferramenta de reduzir os juros do país ali para zero, em alguns países até negativo, e imprimir muito dinheiro, injetando muito dinheiro na economia para resgatar a confiança dos investidores. Quando novamente a recessão acontecer, novamente o ciclo de crescimento mundial acabar parando, né, o governo americano vai ser obrigado a reduzir os juros novamente aí para zero e começar novamente a impressão de dinheiro para acalmar os mercados. Isso no curto prazo pode ter algum efeito, mas a partir do momento que eles começam a praticar isso recorrentemente, em algum momento os investidores vão continuar vendendo as suas posições, e com esse ciclo econômico chegando, serviços fundamentais no mundo vão parar, muitas pessoas vão perder emprego, vão perder casas, empresas vão fechar, porque o dinheiro, né, o que está circulando no mundo não vai valer mais nada, não vai ter mais lastro nenhum. Papel fiduciário, a moeda fiduciária dos países vai acabar tendo valor nenhum. Então todo mundo vai começar a se livrar do papel moeda para comprar ativos, para comprar imóveis, para colocar em ouro, para colocar em coisas que possam se proteger da grande desvalorização da moeda, e com isso o sistema econômico global vai entrar numa grande depressão econômica. E o Banco Central, como eu disse aqui, não vai ter mais como reverter esse processo. No próximo episódio a gente vai discutir um pouco a participação do capitalismo nessa história. A gente acredita que esse é o declínio do capitalismo, que o capitalismo está chegando ao fim, mas eu já trouxe aqui para você nesses episódios que o capitalismo já deixou de existir há muito tempo. Você tem aí uma interferência do governo democrático no sistema econômico global, você tem uma interferência dos bancos centrais e do FMI também na economia, órgãos como a OPEP também que regulam o preço do petróleo. Então hoje você não tem um livre comércio, que é algo básico para o sistema capitalista. Você tem hoje um sistema de consumo, mas um sistema de consumo apoiado aí numa grande impressão de dinheiro que dá uma certa impressão de capitalismo, de livre comércio, mas esse livre comércio não existe. Claro, nós temos empresas fortes, mas não temos mais o capitalismo. Então fique atento que no próximo episódio eu vou trazer mais argumentos para você entender que esse não é o colapso do capitalismo. Muito pelo contrário. Aliás, se você quer saber mais sobre essa crise, se você quer ter informações atualizadas de quando ela vai chegar, você quer ouvir minha opinião sobre os recentes ajustes econômicos americanos, a política de juros dos Estados Unidos, o movimento global de bolsa, a política no Brasil, assine o Clube do Dólar, você vai ter minha opinião em áudio, você vai ter programas semanais, o Dólar Cash, que é um conteúdo muito mais denso, com muito mais informações que tem aqui no vídeo do YouTube. Aqui
eu trago um grande resumão, um grande apanhado. Lá no Clube do Dólar, não. No Clube do Dólar você tem aí assuntos que podem transformar a sua vida, você vai ficar mais seguro com essas informações para os seus investimentos, para planejar a sua vida, para você que quer de repente morar fora do Brasil, você que já mora fora do Brasil, que quer ter mais informações sobre a moeda, sobre o dinheiro que você está guardando. É muito importante que você tenha acesso a essas informações que têm ajudado pessoas também a lucrarem. Aí eu trouxe informações de criptomoedas, informações de ações da Vale. Então tem informações de investimentos bacana também para você fazer dinheiro no curto prazo, investindo também com o conteúdo do Clube do Dólar. Vai aqui embaixo, deixa na descrição desse vídeo o seu e-mail, o seu WhatsApp, para você entrar na lista aí das pessoas que recebem essa informação, e aí em breve você recebe contato para saber como entrar no Clube do Dólar. O R2 hoje vai dar aquela palavra sagrada do dia. R2, e aí, o que você tem para falar da crise de 2008? Vamos lá? Vem aqui perto do microfone. E o que mais? Cara, show. E você, o que acha? Deixa aqui embaixo os seus comentários, vai ser um prazer participar com você sobre as discussões desse vídeo. Não esqueça de compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau.